E agora a gente fala de um caso curioso que aconteceu em Santa Catarina. Pensa no seguinte, o homem tem um relacionamento extraconjugal e desse relacionamento nasce uma criança. E na hora de fazer o registro, certidão de nascimento, esse homem coloca lá o nome da mãe da sua companheira e não da amante. Entenderam isso? A criança, Rodrigo Cardoso, recebeu o nome no seu certidão de nascimento de uma pessoa que não é a sua mãe. Como isso foi acontecer, hein, Rodrigo? Rodrigo traz as informações e o desfecho desse caso para a gente. Que caso inusitado, não é, Zanotto? Que caso bastante inusitado que aconteceu na Serra Catarinense. Vamos tentar entender essa história. Um homem teve um filho com a amante, tá certo? Teve um filho com a amante e na hora de fazer o registro no cartório, ele disse para a justiça que entregou os documentos da esposa oficial por engano para o cartório. E aí o cartório fez o registro da criança, hoje é um rapaz de 28 anos de idade, esse caso foi na Serra Catarinense. O registro foi feito então do filho da amante, com a mãe sendo a esposa oficial, isso por engano. Até aí, para a amante, para o relacionamento extraconjugal desse casal, nada demais. A amante continuaria até no anonimato dessa relação. O problema para esse homem e para a amante é que a esposa descobriu tudo. E aí ela exigiu uma retificação de nascimento, do registro de nascimento, e também exigiu a certidão negativa de maternidade. O caso foi parar na justiça. O juízo de primeiro grau ouviu todas as testemunhas na região da Serra Catarinense, homem, esposa oficial, amante, enfim, todo mundo confirmou essa história. Até porque o rapaz, esse homem, né, ele é semi-analfabeto e disse que entregou os documentos da esposa oficial por engano para o registro do filho da amante. Além disso, teve um outro detalhe muito importante nessa história. 6 meses antes do filho da amante nascer, esse mesmo homem teve um filho com a esposa oficial. E aí, a decisão judicial levou em conta isso. Seria praticamente impossível a mãe, a esposa oficial do rapaz, do cidadão, ser mãe de 2 crianças nesse intervalo de tempo de apenas 6 meses. É praticamente impossível, muito pouco provável que isso acontecesse. Portanto, foi determinado a retirada do nome da esposa oficial, do registro de nascimento do rapaz de 28 anos, que hoje tem 28 anos, e colocado o nome da amante. Inclusive, o Ministério Público do Estado chegou a pedir a realização de um exame de DNA para comprovar toda essa situação. Mas, como a Justiça ouviu todas as partes e todos confirmaram a história, o exame de DNA acabou não sendo necessário. Portanto, o equívoco foi desfeito e a criança registrada no nome da amante e não da esposa oficial. Criança na época, hoje um homem de 28 anos de idade. Que confusão, hein, Zanotto?